santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que beleza, que maravilha, né? Que oração belíssima. Como é bom a gente reconhecer essa grandeza de Deus entranhada em tudo. Grande é o Senhor, né? Porque grande é a vida, grande é o amor, a beleza da vida, a beleza do encontro, a beleza das mãos dadas com todos e com tudo. É o Pai que é nosso. É a mensagem profunda do Evangelho de hoje. E nós acolhemos a todos vocês em nome desse Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos então agora nos preparando para recebermos essa mensagem belíssima do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Mateus capítulo 6, versículos 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã. Como é bom a gente falar, né? Rezar
pronunciar essa expressão, Pai Nosso. Mas também é muito revolucionário isso, hein? Muita gente às vezes não percebe o quanto é revolucionário dizer Pai Nosso. Numa época, num tempo em tantos querem e teimam em dizer Pai meu, Pai da minha religião, Pai da minha condição, da minha natureza, do meu grupo. Pai Nosso. Onde é que está esse Pai que é nosso, que é de todos? Religiosos, não religiosos, Pai de toda a natureza, de toda a criação. Onde Ele está? Está nos céus. Quando eu falo que está nos céus, eu estou falando que Ele está no alto. Não é a não sei quantos quilômetros aí para cima, não. Não estou falando, isso aí não se refere ao lugar físico. Mais alto aí, para significar tudo aquilo que enobrece, tudo aquilo que eleva, tudo aquilo que dignifica, isso é alto. Por isso que a gente fala, muita gente diz, e eu também digo isso, né, comungo dessa ideia, a gente está cheio de tanta baixaria, né? Tanta baixaria. Coisa de baixo, né? Não, a baixaria não é morada de Deus. O que é de baixo é contra Ele. O encontro de Deus, o encontro com Deus está no monte. Por isso que o monte era tão significativo para o povo judeu, né? O lugar privilegiado, alto, o lugar elevado. E aí eu já vi muita gente dizer também, que é muito interessante, né? É o ditado popular, né? De que lado você está, fulano? Ou fulano subiu na vida. Não significa que ele pegou a escada e subiu para algum lugar, né? Ou seja, a sua vida ficou mais digna, ele agora tem mais conhecimento, ele agora está mais experimentado, ele agora... Enfim, é isso, né? Qual que é o lugar de Deus? Quando eu falo Deus, eu estou falando de quê, né? Dessa força que está no alto. Que eu devo buscá-lo no alto. Santificado seja o teu nome. Qual que é o nome de Deus, hein? Deus não tem nome, né, gente? Veja lá no Êxodo. Moisés, mas quem é o Senhor? Eu sou aquele que sou. Né? Para o povo judeu, Deus era Javé, aquele que é. Não tem nome. Sou aquele que sou. Então, quando fala santificar o nome de Deus, significa ao mesmo tempo dizer santificar aquilo que é. Santificar a existência, né? Santificar a realidade presente. Ter um espírito, uma espiritualidade do sentir, do olhar, do pensar, do refletir, do falar, do comunicar. Tudo isso é santo. Santificar Deus, deixar que Deus perpasse tudo, que tudo tenha o nome dele, que tudo tenha o carimbo dele. Às vezes a gente corre o risco, né, de viver uma vida sem o carimbo, sem a chancela de Deus. Carimbar Deus em tudo. Né? A gente não... Eu sou muito partidário dessa realidade, né? Não ficar setorizando Deus. Esse momento agora é para Deus. Não, o momento de Deus é a vida toda, é o momento de Deus. E a gente tem que fazer de toda essa vida uma morada, né? Uma santificação ao nome de Deus. Não é santificação segundo o que muita gente pensa de santificação, não.
santificar, né? Levar tudo para o lado bom, para o lado proveitoso, né? Ter um olhar de acolhimento, de reflexo, né? Um olhar que reflete a bondade em tudo, mesmo nas coisas negativas. Aprender a vê-las na ótica de Deus, na ótica do céu, não é? Então, pois é, essa santificação do nome de Deus está referendada na petição seguinte, na segunda petição que vem do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que lindo, hein? Não se trata de uma norma estabelecida, e sim uma esperança a ser conquistada por todos, terra e céu. Quando a gente fala terra e céu, aí é para significar o todo, né? Então é isso. Seja feita a vontade. Olha, ao santificar o nome de Deus, que nós falamos ainda há pouco, se faz automaticamente a sua vontade. Se entrega a Ele, né? Permitindo que as coisas aconteçam, não segundo o querer nosso, segundo o controle nosso, porque não tem como. Não adianta querer controlar as coisas do jeito que muita gente quer controlar, como se tudo tivesse que passar pelo nosso crivo. Não, pela minha vontade, tem que ser assim. Nós temos que entrar nesse infinito de Deus. Eu falo muito isso, às vezes, quando eu vou atender uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande e está passando por um estado de doença, sei lá, qualquer coisa assim que a gente não tem mais poder de dominar, né? A gente tem poder de dominar muito pouca coisa, né? Às vezes nem a gente mesmo a gente tem poder de dominar. Mas a gente quer dominar o mundo, né? Quer que o mundo corra, às vezes, sob as ordens da gente. Isso é um problema sério, não é? A gente falar com o Senhor, seja feita a vontade de Deus, e falar que a vontade de Deus seja feita, não é cruzar os braços e agora esperar um milagre, alguma coisa acontecer. Não é nada disso. Mas é exatamente dizer, olha, eu não posso tudo. Eu posso até aqui. Eu posso até aqui. Mas eu acredito também no que vai acontecer, porque eu também não posso e não tenho condição de dominar e saber tudo o que vai acontecer. Eu não sei. Então, já que eu não posso dominar mesmo, eu me entrego ao não dominável, ao infinito. Eu me abro. É o nosso grande poder, viu? Quando a gente chega a entender que não tem poder, que passa a não ter poder, é nesse momento que nós somos grandes, porque nós entramos na grandeza de Deus, na infinitude de Deus, nós participamos dessa infinitude de Deus, né? Isso é muito bonito, gente. Então, claro que quando eu falei, isso não exclui o esforço humano, mas sempre a gente se coloca em abertura, vivendo com paz, vivendo cada situação, uma situação, outra situação, aprendendo aqui, aprendendo ali, né? Crescendo, experimentando, e assim a gente vai deixando Deus fazer a vontade dele. Isso é muito interessante. E aí vem a segunda parte do Pai Nosso, que é dirigido aos humanos, dirigido à terra, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E é bom que nós entendamos, não pão acumulado. Vemos aí um senso de justiça, viu? Muito grande aí. Pão nosso, a segunda parte do Pai Nosso, está intimamente, ela começa com o mesmo começo da primeira parte.
pão nosso, Pai nosso, não é? Se o Pai é nosso, o pão que Ele dá também deve ser nosso, deve ser de todos. E aí é complicado, né, a gente pensar num mundo onde reza facilmente o Pai Nosso, mas também é tão dividido, né? Onde uns têm dinheiro até para fazer aviãozinho, né? Jogar assim igual o Silvio Santos, lembra? Quem quer dinheiro? O dinheiro faz cócega. Tem um amigo que fala assim: fulano faz tanta coisa que o dinheiro faz cócega nele, né? Então ele faz, porque não tem onde colocar dinheiro mais. E tem gente que não tem nada. Isso é um grande contrassenso, né? Para quem reza o Pai Nosso, quem tem coragem de rezar o Pai Nosso. Que todos não tenham, não está falando aqui de pão acumulado, não é? Mas de pão de cada dia. Isso aí que é a dignidade, que todos tenham o que alimentar, o que vestir, o que... enfim, o pão aí é um genérico, né? De tudo aquilo que alimenta, que sustenta a vida humana, que todos tivessem o básico para viver. E nós sabemos que não é isso, né? Rezar o Pai Nosso é expressão de santidade, mas aplicar o Pai Nosso, refletir o Pai Nosso na vida, aí muita gente vai achar que isso é comunismo, né? Como disse o nosso querido Dom Helder Câmara, né? Quando eu dou o pão aos pobres, eu sou santo. Mas quando eu pergunto por que ele é pobre assim do jeito, aí já fala que eu sou comunista. Pois é, gente. Tá vendo que o Pai Nosso é uma oração comprometedora? Depois, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha, outro compromisso aí, hein? Buscamos o perdão, mas ao mesmo tempo assumimos o compromisso também de perdoar. Ninguém pode atirar pedras ou dizer, não, eu mereço ser perdoado disso, daquilo, mas eu não perdoo, não é? Aí é complicado. E terminando, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Evidentemente, Mateus escreve para uma comunidade de maioria vinda do mundo judaico, né? E os judeus conheciam muito bem como tinha sido a tentação no deserto, lá na travessia do povo hebreu no deserto, a tentação de não reconhecer a ação libertadora de Deus, né? Permanecer na dependência. Aí está a raiz de toda a tentação, a de desviar, se desviar do caminho da verdadeira vida, querer ir para o lado mais fácil, o lado que destrói. E toda tentação tem esse princípio: destruir a pessoa, tirar a pessoa do caminho da vida, né? Desintegrar a pessoa, desviar. Daí que vem a palavra diabo, né? Diabalem, di, separado, balem, atirar. Então, atirar para fora. Esse é o diabo. Tudo aquilo que atira para fora, tira a gente da dignidade da vida. Toda tentação é isso, né? A pessoa pode achar que é muito bom, não é? Em nome de uma sensação em primeira mão agradável, mas aquilo no fundo é desagregador, aquilo no fundo é diabólico, né? Então, gente, é interessante que o Pai Nosso não é propriamente
uma fórmula que deve ser decorada e rezada de qualquer maneira, né? E também não é a única fórmula de oração. Ela é a oração por excelência. Por quê? Não a única oração. É porque o conteúdo do Pai Nosso, o sentido do Pai Nosso, deve estar em toda a oração cristã. Então, digamos assim, o Pai Nosso é o direcionamento para todas as demais orações. Qualquer oração que a gente faça. E não precisa, às vezes não precisa nem ficar falando muita coisa, né? Qualquer conexão com Deus deve levar a gente ao mesmo direcionamento do Pai Nosso, ao mesmo sentido do Pai Nosso. Tá bom? Então é isso. Eu sempre prego, né? Eu sempre falo isso. Quem tem coragem de chamar Deus de Pai, viu? Chamar Deus de Pai, deveria ter a mesma coragem de chamar os irmãos de irmãos. Porque se ele é o pai de uns, é um único pai e todos nós somos seus filhos, isso significa que todos nós somos da família dele. Olha a campanha da fraternidade aí, né? Que tá dando pano para manga. Muita gente não aceita isso de jeito nenhum e reza o Pai Nosso. Pai Nosso, quando eu gostaria de saber, quando essa pessoa fala nosso, ele está falando de quem? Qual? Que nós somos aí? Que nós é esse aí? Né? Eu demorei um pouco a gravar hoje porque eu fui ao médico. Todo mês eu tenho que procurar o médico para me receitar os remédios que eu tomo. E aí a gente estava conversando, cheguei na porta da Paulus e ali eu gosto de ficar conversando com o meu amigo Robson. E a gente tem longas histórias. O Robson também é paroquiano nosso lá. E ele é gerente da Paulus. E estava passando o Marcos, que é outro meu amigo evangélico da Igreja Batista da Lagoinha. É uma pessoa maravilhosa. E aí o papo foi longe, E tem só uma coisa que eu gostaria de colocar aqui da nossa conversa agora, viu? Antes da gravação. O Marcos falou uma coisa muito interessante. Tem gente que tem a coragem de separar o corpo de Jesus, né? Ao passo que Paulo afirma isso, né, aos Coríntios e tudo, quando ele diz que o corpo é um só, os membros são diferentes, mas o corpo é um só, né? E nós todos somos o corpo de Cristo, né? E Cristo quer incorporar todos no seu corpo de amor, de doação, né? Então, ele falou assim, tem gente que, isso é o Marcos falando, tem gente que não quer só separar o corpo de Cristo, mas quer que ele tenha várias cabeças. Eu achei interessante, e ele disse, quando em nome de Cristo, quando se esfacela Cristo a ponto de dar a ele várias cabeças, Cristo, ao invés de ser o Salvador, ele passa a ser monstro. É o monstro de várias cabeças. Eu nunca tinha pensado nisso, e é verdade. Nossa cabeça é única, é Jesus Cristo, que nos chama a todos para que sejamos todos irmãos, filho do mesmo Pai que está nos céus. Amém. Pois é, meu irmão, minha irmã, vamos então refletir, vamos então nos colocar diante da misericórdia, do amor de Deus, com nossas orações. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
que a vontade de Deus seja feita, que a vontade do Pai seja feita, que todos nós nos consideremos como irmãos, que fujamos dessa tentação que está por aí, a tentação da desunião, a tentação da briga, a tentação da desagregação, a tentação do acúmulo, do consumo exagerado, do egoísmo, da falta de perdão, do ódio, a tentação de querer tomar conta de tudo, achar que é dono de tudo, que pode dominar tudo. Que seja feita a vontade do Senhor. Dai-nos, Senhor, essa condição de sermos todos irmãos. Na hora que a gente estava terminando, e eu cortei a conversa, falei, eu tenho que ir porque eu tenho que gravar ainda hoje, o povo está esperando a reflexão. Eu falei, olha, depois a gente vai continuar a nossa conversa. E o Marcos disse, isso incomoda muita gente, né, padre? Eu falei, incomoda sim. E ele disse, incomoda exatamente porque nós somos nós. Não somos eu, o senhor que é padre, não sou eu evangélico, não é o Robson cristão. Não, nós somos nós. E ser nós no mundo do eu, da polarização, da separação, é perigoso. Mas é cristão. Acolhei, Senhor, as nossas orações. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.